Fala aí galera, eu sou o Rafael. Salve mocidade, eu sou a Samara. Nós somos do Centro Espírita Alvorecer de Barra do Piraí. Evangelizadores da mocidade. E hoje nós vamos falar sobre um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é A existência de Deus. Mas antes disso, Roda a vinheta. Então, mas antes da gente começar a nossa conversa, vamos pedir a Samara para fazer a prece para a gente poder harmonizar. Deus nosso Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para aprender um pouco mais, Senhor, sobre a vivência evangélica, sobre a vivência doutrinária. Agradecemos a oportunidade, Senhor, e rogamos que nunca nos falte e que sempre saibamos aproveitar cada uma dessas oportunidades, Senhor. Iniciamos o nosso encontro em Teu nome. Assim seja, graças a Deus. Mas e aí, gente? A existência de Deus. E aí, Deus existe mesmo? Deus existe? Será? Já fotografaram Deus? Algum vídeo com Deus aparecendo nele? Alguma câmera de shopping filmou Deus passando lá? Aquelas câmeras que tem às vezes em estacionamento assim que pegam Já filmaram? flagrantes. Já de filmaram? Deus. Alguém já conseguiu tirar uma selfie com Deus? Não? Como é que a gente sabe que Deus existe? Boa pergunta, hein? Como que a gente pode provar a existência de Deus? Então, através das obras. Claro, a gente sabe que todo efeito tem uma causa, né? Tudo que existe tem uma causa, gente. E quando a gente vai procurar a causa da criação, qualquer coisa que você vá procurar a causa, a gente vai chegar em Deus. Principalmente quando a gente está falando de nós mesmos. Isso aí. Vamos imaginar que a gente pega um objeto, como um celular. Se a gente vê um celular, a gente imagina que alguém construiu o celular. Com certeza alguém construiu. Para ele existir, deve ter tido uma origem. Ele existe, tanto é que ele está aqui, nós estamos mostrando ele. E assim a gente pode também fazer para chegar à prova da existência de Deus. E para saber então da existência de Deus, onde que a gente tem que olhar? A gente só pode olhar para a criação dele. Macro, micro. Se a gente olhar toda a criação, a perfeição, como toda a criação se desenvolve, né, os movimentos da criação, o desenvolvimento da criação, só essas observações vão nos fazer refletir sobre que poder é esse que criou todas essas coisas, né? Da célula, gente, quer ver mais milagre do que uma célulazinha se junta com outra célulazinha e vai se multiplicando e vira um corpo, gente. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Mas ainda poderiam ter céticos que iam falar que isso é só agregação de moléculas. Aconteceu ao acaso. Gente, que acaso é esse? É muito complexo, sabe? Aí umas células vão se diferenciando, vão virando olho, outras vão virando ouvido, outras, sabe? Vão virando os órgãos. Elas se especializam. Mas segundo os céticos, isso é só porque já é assim, já é programado. Programado por quem? Justamente, se é programado, alguém programou. Teria que ser acaso demais para tanta coisa no universo. A gente está falando do universo. Para o universo acontecer, seria muito acaso. Sim. Então a gente pondera assim, as coisas materiais, os céticos, mesmo, aqueles que gostam de ficar, né, fingindo que não tem o sentimento inato da existência de Deus para se manter no seu orgulho, eles ficam ali falando, mas é matéria, isso se agregou, Aí a gente pensa assim, opa, tá, é matéria. E nós? Nós não somos só matéria. Nós temos alguma dúvida que não somos só matéria? Nós não somos só matéria. Nós somos matéria e somos inteligência. Quando a gente fala inteligente, né, não é no sentido só eu sei muito, eu sou bom demais, que eu sei.
aprendo com facilidade. Não é esse tipo de inteligência que a gente está falando. Graças a Deus. É o poder de discernimento, de se entender como um ser, como uma individualidade diferente das demais. A capacidade de apreender. A capacidade de raciocinar, de refletir sobre uma situação, de ter juízo de valor das situações, né? A gente faz isso, a gente faz as nossas escolhas em cima de reflexões, de raciocínios. Ou seja, se então vamos nos pegar como sendo um efeito, certo? Temos uma causa. Se nós somos inteligentes, a causa necessariamente tem que ter sido inteligente. E bem mais inteligente do que qualquer um de nós, porque ela é a causa da nossa criação. Nós somos seres inteligentes. Não podemos esquecer nunca que nós não somos o corpo, nós somos o espírito que utiliza o corpo para aprender. E a inteligência é atributo do espírito. E aí os espíritos nos falam lá na primeira pergunta do livro dos espíritos. O que é Deus? O que é Deus? Vocês já tiveram com o livro dos espíritos na mão? Viram lá a pergunta número 1? O que é Deus? Livro dos espíritos, hein, mocidade? Vamos ler. E aí os espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não tem resposta mais abrangente do que essa e que explique mais do que essa. E esse princípio inteligente, para a gente poder entender um pouco, os espíritos nos contaram, informaram alguns atributos. Só que esses atributos a gente vai tentar descobrir por forma de emojis, tá? Tem que ter um joguinho, né, gente? Tem que ter um joguinho. Mas que desgraça. A gente não vai fazer todos os atributos, não, porque tem uns que são muito difíceis, eu acho que ele não ia conseguir acompanhar. Mas nós vamos fazer o joguinho de emoji de alguns atributos de Deus, tá bom? Fica bem, presta bastante atenção. Se você quiser deixar alguma opinião aí pra gente, pode deixar nos comentários, tá bom? Vamos lá então, eu começo. Tá bom, pode começar. Eu já vou indo. Vai. Gente, ajuda aí. Um imã, um macaco e uma noiva. Um imã. Tão óbvio. Um imã mais macaco macanoi. O macaco tá aquele que não fala. Lembra que o macaquinho que tem. É. Encalado. Ai. Mudo. Mudo. Tá mutado. Ah, vai, é fácil. Imutável. Imã. Marmudo. Marvel, gente. Véu muito da ruim. noiva. Eu falei noiva, pensa que em véu. Imutável. É um atributo que diz que Deus é imutável. Porque se ele não fosse imutável, todas as suas leis também não seriam. E não ia ser tão organizada a criação como ela é. A criação tem toda uma organização. Eu tô achando engraçado o macaco. Mas vocês já imaginaram, gente? Deus mudando a todo momento, então suas leis mudando, o caos que ia ser? Demais da conta. Ia ser muito. Aí sim. Aí ia poder dar a impressão de que era o acaso. Mas não, gente, é tudo muito bem coordenado, né? Então a imutabilidade de Deus é um dos atributos para que a gente possa entendê-lo como causa dessa criação. Legal, né? É isso aí. Agora eu vou mandar um para ele. Vou mandar um só. Eu vou mandar um só. Pode ver lá, não precisa ver aqui não. Ah, sim. Primeiro eu pensei que fosse uma cobra, né?
Não, mas esse até que foi fácil. Esse símbolo é o símbolo do infinito, né? Lá na matemática, quando a gente quer simbolizar o infinito, usa. O que Deus é infinito. Mas além de infinito, ele é também eterno, né? Sim, a gente aí pode falar desses dois atributos, né? Ele é infinito e ele é eterno. Ele não tem início, ele não tem fim. Porque às vezes é muito grande para a gente entender. Uma coisa que não tem início, é difícil, né? Difícil. Mas isso é um atributo que somente Deus possui. Nós somos infinitos quanto sua criação, mas eterno somente Ele. Agora você manda um para mim. Beleza. Então. Foi. Foi. Poxa vida! Eu mando, você vê. Eu mando um facinho pra ele. Ele nem teve que pensar muito, ele manda pra mim. Uma coroa, uma balança e um bombom. Ah, mas esse pelo menos não precisa ficar juntando as palavras. Não tem nem sinalzinho demais. São ideias diferentes. Ah, quando não tem sinalzinho demais é porque a ideia é diferente? Ah, criamos agora essa regra. Ele criou agora essa regra. Você tem que acabar com esta loucura. Uma coroa, um rei. Deus como rei, né? Deus não foi apresentado por Jesus como rei. Então não é por aí. Deus é um soberano. Um soberano. Justiça. Balança é fácil, tranquilo. É justiça. Isso. Então se é justiça. Bombom. Soberanamente justo e bombom. Soberanamente justo e bombom. Isso tá ridículo. Tá muito ridículo esse. Mas é um atributo, sim, soberanamente justo e bom. Ele é todo justiça e bondade, né? Todo justiça por quê? Ele vai sempre nos dar oportunidades de nos... como é que eu posso dizer? A gente consertar os nossos erros. Isso é a justiça de Deus. São as oportunidades de aprender. E bom por quê? Pela mesma coisa. Ele sempre vai nos dar oportunidades. Ele nunca vai desistir da sua criação. Ele nunca vai abandonar a sua criação. O bem é a base da sua criação, né? Sim. O mal não está nos planos de ninguém. Ninguém reencarna, ninguém nasce com a função de, em nome de Deus, fazer o mal. Se alguém está fazendo mal em nome de Deus, é porque não parou para refletir num Deus que foi trazido por Jesus. Porque num Deus mosaico, você pode até imaginar. Na época de Deus mosaico, gente, é Deus apresentado por Moisés. Irascível. Irascível, ia na frente das batalhas, arrancando a cabeça dos nossos inimigos. Mas isso foi antes de Jesus. Jesus veio ensinando, nos trazendo um Deus Pai, um Deus bondade, um Deus que acolhe, um Deus que dá oportunidade, né? Então, soberanamente justo e bom. A gente não precisa temer esse Deus. A gente precisa amar esse Deus. Agora eu vou mandar o último para ele. Eu vou ser boazinha de novo, porque eu pensei aqui num atributo que dá para fazer bem rapidinho. Manda que hoje eu tô danado. Você está nervoso? Você está nervoso? Você está nervoso? Esse aqui já está até aqui, nos mais usados. Pronto. Bem. Aí. Deus é um. É um só. Deus é único. Só existe um Deus. Você imagine se existissem mais, dois ou mais, quem ia ser o maior? Ah, esse ia ser Deus. Ah, mas tem dois iguais. E se eles tiverem opiniões diferentes? Não, porque a criação é uma criação que tem uma harmonia. Essa harmonia vem justamente desse Deus único. Essa unidade de Deus, junto com a sua imutabilidade, faz com que a gente tenha essa harmonia, essa consonância na criação. Porque o efeito que é a criação, ela transparece o Criador, que é Deus. E a criação é harmoniosa, a criação é inteligente,
né? A criação tem leis, que são as leis naturais, que são imutáveis. Bom, gente, hoje acho que na nossa conversa era isso. Deu para a gente refletir bastante, né, a respeito de Deus, sobretudo da existência. É importante que a gente tenha certeza da existência de Deus. Eu acho que vale também a gente refletir que como criação que nós somos desse ser que é perfeito, que é único, que é imutável, como a gente tem conversado, esse que é a inteligência suprema, causa primária de tudo que existe, é importante a gente se reconhecer como sua criatura e valorizar isso. Gente, nós precisamos refletir na dádiva que é a vida. Nós fomos criados e temos a certeza que fomos criados para a perfeição. A perfeição é a felicidade, não importa a dificuldade que nós estejamos passando agora. Ela vai passar, ela é passageira. Então a gente precisa muito valorizar a vida. Quando você estiver achando que está muito pesado o fardo para você, você pode estar pensando que não vai aguentar, peça ajuda. Ou a um amigo, a um familiar, a mim que não te conheço, pode pedir isso ajuda. Aí, gente. Fica ligado. Isso aí. Tá bom? Não deixa isso acontecer com você não, hein? Ai, ai, ai. Agora nós vamos terminar, o Rafa vai fazer a prece para a gente encerrar. Vamos então fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Deus. Pai querido, nós agradecemos por esses instantes, onde conversando entre amigos podemos aprender um pouco mais dos ensinamentos, Senhor, que Jesus veio nos trazer já há 2000 anos e que a doutrina espírita vem clarear em nossos corações. Que possamos contar com a presença sempre de amigos espirituais a nos intuir, a nos dar coragem para seguir sempre em frente, aprendendo cada vez mais, nos tornando cada vez melhores, Senhor. E com a Tua permissão, a permissão de Jesus e da espiritualidade bendita, nós encerramos o encontro de hoje. O nosso muito obrigado. Assim seja. Valeu, mocidade! Valeu, mocidade! Tchau! Tchau!